Olá, bem-vindo. No tutorial de hoje nós vamos ver como fazer um efeito simples aqui de texto através do Geometry Node, para tirar uma dúvida que surgiu já há algum tempo aqui nos comentários. Vocês podem usar qualquer versão que tenha um recurso Geometry Nodes para acompanhar o tutorial. Eu vou usar a versão 3.2.2 e vamos começar aqui. Eu vou inicialmente suspender esse painel para cima e vou alterá-lo aqui para o modo chamado Geometry Node Editor. Vou ocultar essa barra da direita, clica na tecla N. Veja que eu não tenho nenhum texto aqui, eu poderia adicionar o texto por esse método aqui, que é o método comum aí, onde a gente pode vir aqui na propriedade da direita, alterar os parâmetros do texto à vontade. Vou usar o X aqui para deletar. Como é que eu faria para acrescentar um texto pelo método Geometry Node? Então, é isso que vamos ver. Vamos adicionar inicialmente qualquer objeto para poder ser a referência. E esse objeto aqui, pessoal, notem que ele está como um objeto plano, é uma malha. Para poder ele funcionar, eu tenho que clicar em New. Vou pressionar o botão do meio para arrastar, vocês vão ver que ele gera dois nodes aqui, um de entrada e outro de saída. Eu vou separar um do outro aqui, para facilitar. O objeto está aparecendo com o nome plano, porque foi o objeto que nós aplicamos. Se eu desconecto aqui, eu não estou vendo esse plano, mas se eu entrar no modo Edit Mode, vocês vão ver que o plano está existente aqui, justamente onde tem a outline, tá? Mas o que é que eu preciso fazer para poder criar o texto? Então tem alguns métodos aqui de adição. Eu posso adicionar nodes clicando em Add, buscando a categoria do node que eu quero. Posso usar o cursor na área, usar o Shift A, buscar a categoria do node que eu quero, ou posso clicar em Add, clicar nessa lupinha para pesquisar, ou posso, de forma mais prática, que é o que eu vou fazer aqui, usar a tecla de função F3. Estou usando o Windows, tá, pessoal? Aqui eu posso digitar um node. Exemplo, eu vou querer um node aqui chamado String to Curves. Vai ser o primeiro node que eu vou usar. Ele vai aparecer aqui iluminado com a tarja azul, vou clicar sobre ele com o botão esquerdo e está aqui o node e clico para fixá-lo. Esse node tem uma área aqui, ó, chamada String, que é onde eu posso colocar o texto que eu desejo. Primeiro eu vou ligar ele aqui, ó, no Geometry Node, não vai acontecer nada porque eu preciso escrever um texto. Vou colocar aqui exemplo, vou dar um Enter. Notem que o texto surgiu aqui em cima. Aqui em Size eu posso aumentar o tamanho do texto se eu quiser. Em Character Space eu posso distanciar os caracteres de uma palavra. Em Word Spacing, se eu tiver mais de uma palavra no texto, eu distancio as palavras. E se eu tiver mais de uma linha no texto, eu distancio as linhas em Line Spacing. Mas eu posso também alterar a fonte. Então eu posso clicar aqui, ó, pessoal. Como eu estou usando o Windows, ele vai lá na pasta de fonte do Windows, eu posso buscar aqui, ó, essa fonte, clicar em Open Font, ele muda a fonte para o exemplo. Aqui também eu tenho como fazer a centralização do texto. Então, se eu vier nessa primeira opção aqui, usar Center, eu coloco o texto de forma centralizada. Se eu quiser que ele fique mais centralizado ainda, eu venho aqui e coloco Middle. Se vocês olharem por cima, reparem que o texto está totalmente no meio aí da nossa área espacial. O cursor 3D está bem aqui, tá? Vou dar um giro aqui só para facilitar. Eu vou ligar esse string, ó, com a entrada, que é o nosso plano. E aqui vai sumir aquele espaço onde eu poderia escrever o texto. De que forma eu posso alterar esse texto agora, já que eu estou ligando esse node com esse? É vindo aqui nas propriedades, no ícone de Modifier, já que o Geometry Nodes é um modificador, vocês vão ver que vai surgir, ó, essa opção chamada Strings, porque eu conectei esse nó com esse node aqui. Então aqui eu posso mudar, se eu quiser depois, para texto. Então é uma forma que eu tenho de alterar isso do jeito que eu quiser, a partir dos modificadores. Não está me interessando, porque ele só está aparecendo o perfil, né, o contorno do texto. Eu posso, com o cursor na área, clicar a tecla F3 e vou buscar um node chamado Fill Curve. Dou Enter e conecto ele entre o String to Curves e o Group Output. Veja que o texto tomou uma condição aqui. Como é que eu faço para poder transformar esse texto? Por exemplo, eu quero fazer uma rotação nele. Com o texto aqui selecionado, eu posso usar RX90, mas eu vou retornar a ação com Ctrl Z. De que forma eu poderia fazer
esse tipo de transformação a partir dos nodes. Eu poderia atribuir entre o String to Curves e o Fill Curve um node aqui usando a lupinha ou o F3. Vou escrever aqui Transform, que é um node de geometria, tá, pessoal? Tá aqui, ó. E coloco ele antes aqui do Fill Curve. Agora repare que eu tenho as transformações de translação, de rotação e escala. Então eu posso aumentar o texto, ó, pelo eixo X, se eu quiser. Deixar aqui numa condição normal. Mas eu posso rotacioná-lo, como eu fiz lá, diretamente aqui, ó, em X90, e ele já faz aquilo de forma automática pelo Node. Está me faltando mais um processo aqui para gerar o meu texto. Como é que eu faço para dar a ele um aspecto tridimensional? Aí eu uso com o cursor na área, a tecla F3, e vou usar aqui Extrude Mesh. Tá vendo aqui? Que se vocês vierem na categoria, ó, chamada Mesh, vocês vão ver que tem esse node aqui, ó, Extrude Mesh. Então, coloco ele aqui no ponto intermediário. Veja que eu consigo uma aparência tridimensional para o texto. E aqui eu posso estabelecer uma escala menor ou uma escala maior para dar ao texto um efeito significativo aqui junto à nossa área. Se eu tentar vir aqui com esse texto para dar um material para ele, clicando em New, ele coloca automaticamente aqui um texto na condição Principal BSDF com o Basic Color em branco. Se eu tentar alterar aqui para o vermelho e modificar aqui a viewport para um modo renderizado, observe que apesar de ter dado essa cor aqui para o texto alterado, não vai ter interferência nenhuma no texto. Por quê? Porque é preciso, eu vou selecionar todos esses nodes que estão aqui à esquerda da saída, trazê-los para cá, que eu coloque entre a saída do Extrude Mesh e a entrada do Output um node que vai me permitir eu usar as cores que eu estabeleci aqui nos parâmetros de material. Como? Eu venho aqui em Add, vou lá na categoria Material e posso usar aqui o Set Material. Ou posso, se quiser, pessoal, usar aqui o cursor na área, F3, digitar Set Material. Tá aqui o node, ó, a mesma coisa. Então eu clico ele aqui, vocês vão ver que não alterou o material, porque ele está estabelecendo o primeiro material. Veja que existem dois materiais, o material inicial e esse material que eu criei. Então, para eu poder selecionar o material que eu criei, eu venho aqui no Set Material e mudo, ó, e eu tenho o texto aqui alterado conforme a minha necessidade. Se eu quiser colocar aqui uma tonalidade vermelha, veja, ó, que eu vou alterando agora o texto que eu gerei lá dentro do nosso procedimento. Posso dar uma luz de iluminação, usando o modo renderizado. Posso atribuir para o plano de fundo aqui uma imagem HDRI. Existem vários tutoriais aí que eu falo sobre como fazer, tá, pessoal? Se eu quiser dar para o texto agora características, vindo aqui no material, se eu quiser utilizar aqui menos specular, menos roughness, para dar mais brilho no texto, um aspecto metalizado, temos um texto aqui do qual eu posso vir em Render Properties, tirar, colocando no modo transparente só para ver o texto que nós geramos aqui na área de trabalhos. Fica aí só a ideia, bom proveito.